Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de comportamento organizacional. Nessa videoaula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre conflito organizacional e negociação. Então, inicialmente, eu quero trazer um pouco o conceito de conflito organizacional. Ao longo da aula 2, nós vamos trabalhar bastante esse tema, né? A questão do conflito, a questão da negociação, como a comunicação pode ser importante para a redução do conflito organizacional. Então, eu achei importante discutir aqui com vocês nessa videoaula um pouco do conceito de conflito organizacional. Então, o conflito organizacional, ele é um comportamento que ocorre quando diferentes grupos organizacionais percebem que os outros grupos podem bloquear a realização das metas ou expectativas do grupo. E aí que a gente traz o conceito com o nome de grupos, porque na verdade, em geral, né, os conflitos organizacionais eles ocorrem bastante entre grupos, né, nas organizações, mas eles também podem ocorrer entre diferentes indivíduos. Então, sempre que um indivíduo ou um grupo vê o outro grupo como como um agente que dificulta o atendimento aos seus objetivos, ele pode gerar uma situação de conflito. E o conflito é normal acontecer, principalmente porque como a gente já viu em outras disciplinas, a gente vive em organizações plurais, ou seja, organizações com diversidade de pensamento, diversidade de percepções, diversidade de crenças, então, diversidade de objetivos. Então, as organizações, elas são sistemas formados por pessoas diferentes e que em algum momento entrarão em conflito. Então, o conflito organizacional trabalha com essa linha de compreender como esses conflitos entre as pessoas, entre os grupos ou das pessoas com a própria organização podem impactar na organização em si, nos resultados que ela tem e no clima e cultura organizacional. Essa questão do conflito organizacional, ela tem uma relação muito estreita com a questão de poder e oposição. Por quê? Sempre que existe um conflito, existe uma oposição. Oposição de ideias, oposição de valores, oposição de objetivos. Então, é aqui que vai entrar a questão da negociação, que a gente vai falar mais para frente, tá? E tem uma relação estreita de poder, porque a gente sabe, né, que a questão do conflito organizacional, muitas vezes ela permeia essas relações de poder dentro das organizações. O conflito ele pode aparecer, como eu já falei, entre indivíduos, entre grupos da mesma linha ou diferentes níveis da organização. Então, pode ser um conflito hierárquico, pode ser um conflito com outros grupos que estão na mesma linha de poder, de hierarquia, pode ser entre indivíduos. O conflito, existe uma série de conflitos que podem existir nas organizações, ok? E esses conflitos, eles geram impactos na empresa. Como eu já falei, eles podem impactar no clima e na cultura organizacional, eles podem impactar nos resultados, eles podem impactar na gestão de pessoas em si. Então, eles têm vários impactos na empresa. E por isso é muito importante solucioná-los. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, e ao longo dessa aula, que algumas questões podem ajudar. A questão da negociação e a questão da comunicação também. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso, como que isso pode ser utilizado para melhorar as relações de conflito, ok? A negociação, ela é um processo no qual duas ou mais partes trocam valores entre si, né, até encontrar um meio de concordar sobre os ganhos e perdas. Quando a gente coloca dessa forma, trocam valores entre si e encontrar concordar sobre ganhos e perdas, a gente pensa muito na questão financeira, na negociação de mercado, né? De quando você vai comprar ou vender alguma coisa. Mas nem sempre é assim. Porque quando a gente fala em trocam valores entre si, pode ser trocar argumentos, pode ser trocar crenças, pode ser trocar informações, de forma que a gente vai chegar num denominador comum que
seja benéfico para ambas as partes. Então, sempre que a gente tem uma situação de conflito, a melhor forma de resolver é a negociação, né? Que a gente vai negociar e encontrar um denominador comum, alguma coisa que torne esse conflito algo isolado e que a gente consiga resolver, tá? A negociação, ela sempre tem como foco o acordo. Sempre é isso, o acordo entre as partes. Então, por isso que é necessário ambas as partes cederem em algum momento ou encontrarem algo em comum que torne a negociação, torne possível um acordo, tá? E esse processo de negociação, quando a gente pensa assim, mas eu não preciso saber negociar, porque eu não sou vendedora, eu não trabalho com vendas, eu não trabalho nessa parte, então isso não me interessa. A negociação, ela é uma parte integrante da relação de todas as pessoas, desde que a gente nasce. Quando a gente é criança, vocês já perceberam como uma criança negocia com os pais? Ela sempre tem vários argumentos. Então, a gente aprende a negociar, desde criança a gente precisa negociar. E a negociação, ela é um importante instrumento, né, da ação organizacional, da empresa, do seu trabalho, dos seus processos de negócio. Então, quem não sabe negociar, precisa aprender a negociar. Porque a gente vai usar a negociação nossa vida inteira nas mais diversas relações que a gente tiver. E não é só relações de trabalho. São nas nossas relações de amizade, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de lazer. Então, é sempre importante saber negociar. Então, esse é o conceito principal de negociação, e aí, ao longo da disciplina, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, e aí tem um monte de vídeos na internet que eu gostaria de indicar para vocês. Tem vários vídeos nos canais de YouTube, vários vídeos falando sobre o processo de negociação e o quanto é importante negociar, ok? O que é? A gente já falou um pouquinho sobre o que é negociação, mas quais são as características? Primeiro, precisa ter duas partes envolvidas. Então, sempre a negociação é entre duas partes, que vão colocar valores, cada uma dos seus valores, e vão entrar num acordo. Então, sempre precisa ter pelo menos duas partes envolvidas, ok? Segundo, as partes envolvidas, elas possuem algum conflito de interesse a respeito de um ou mais tópicos. Para que exista uma negociação, a gente precisa ter um conflito de interesses, né? E esses interesses variam aí dos mais diversos. 3. As partes concordam em se dedicar a algum tipo especial de relacionamento voluntário. Então, para que haja uma negociação, tem que ter uma vontade das partes de realizar essa negociação, de tentar chegar num acordo, tá? 4. A atividade desenvolvida nesse relacionamento avalia a divisão ou troca de um ou mais recursos específicos ou a resolução de um ou mais assuntos de interesse comum entre as partes ou entre aqueles que elas representam. Então, sempre que a gente vai negociar, sempre tem a questão da divisão, troca, né, de um ou mais recursos específicos ou a discussão de um ou mais assuntos que as partes defendem. Então, sempre precisa ter esse objeto na negociação. E aí, por fim, a atividade ela é sequencial, não é simultânea. Então, como que funciona a negociação? Uma das partes apresenta suas propostas, a outra avalia e, em seguida, trocam de posição. Então, sempre tem que ter isso, você precisa ouvir o outro. Então, sempre a negociação é assim. Alguém te apresenta os valores dela, as questões dela, você avalia e apresenta a sua. E assim vai até chegar num acordo, ok? Então, essas são as características da negociação. Quais são os principais objetivos da negociação? E aí aqui eu trago 2 níveis de análise. Primeiro, os interativos, que são aqueles objetivos relacionados à interação entre pessoas. Então, tem os organizacionais, que ocorrem entre organizações, tá? Tem os intergrupais, que ocorrem entre grupos, departamentos ou setores da organização, e tem os interpessoais, que ocorrem entre indivíduos e pessoas com objetivos divergentes. Como eu falei para vocês lá no início, a negociação ela pode ocorrer entre pessoas, né? Na questão dos conflitos, entre pessoas, entre grupos ou entre organizações. Então, os objetivos da negociação, eles
quando são interativos, eles seguem esses 3 tipos, esses 3 objetivos que serão determinantes do tipo de negociação envolvida. E aí a gente tem os objetivos intraindividuais. O que isso significa? Vocês já ouviram falar que às vezes a gente fica negociando com a gente mesmo? Em relação a sentimentos, desejos, motivações. Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente está em dúvida. Ou a gente tem dificuldade de escolher. Por exemplo, a gente tem 2 opções e a gente tem dificuldade de escolher. Então, a gente precisa negociar quais são os prós e os contras de cada uma dessas opções. E isso é uma negociação intraindividual. A gente faz esse tipo de negociação quase todos os dias, com relação a nossos sentimentos, às nossas vontades, aos nossos desejos. E isso é uma importante habilidade pessoal. A gente precisa saber analisar prós e contras para a gente tomar as nossas decisões. Porque senão a gente não vai tomar decisão nunca e a gente vai ficar sempre nessa dúvida. Então, a capacidade de negociar internamente é uma importante habilidade pessoal, ok? E aí aqui eu trouxe uma frase para finalizar, para a gente refletir um pouco. Essa frase diz: conflitos, às vezes, são necessários, porque os mesmos fazem nos levar a uma reflexão, a uma negociação, ao planejamento e à tomada de atitudes para a solução dos conflitos. Quando a gente não tem conflitos, a gente fica numa zona de conforto. A partir do momento que os conflitos surgem, a gente começa a refletir sobre aquilo, começa a negociar com as outras partes envolvidas, e aí a gente acaba tomando uma decisão, né, que para solucionar esses conflitos. E aí isso, tanto externo, né, de relação, como o intrapessoal, ok? Então é importante a gente pensar sobre isso. Os conflitos são bons. Às vezes os conflitos, eles ajudam a organização a crescer. Às vezes os conflitos ajudam a pessoa a crescer, tá? Então, vamos olhar dessa forma. Bom, pessoal, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação à videoaula de hoje, vocês podem mandar as perguntas lá no espaço de interação, nos fóruns, né? Vocês podem criar um fórum lá, uma chamada no fórum lá específica que eu respondo para vocês, ou vocês podem me mandar mensagem através do nosso ambiente virtual que eu respondo para vocês assim que possível, ok? Desejo a todos uma boa aula, que vocês consigam aprender bastante. Bons estudos, um abraço!